Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se faça presente na sua vida no momento em que você estiver assistindo esse vídeo. Sou o irmão Josué Miranda, da Obra de Deus, e hoje nesse vídeo nós iremos explicar qual é a diferença da obra de Deus para o sistema religioso. Qual é a diferença entre ser livre e ser escravo? Fica comigo até o final desse vídeo que você será esclarecido sobre o projeto Obra de Deus. Amém? Então, isso aí, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, você que está entrando primeira vez aqui no canal, peço a vocês que já se inscrevam em nosso canal, assine o sininho para receber as notificações, deixe seu like, seus comentários e também participe conosco, venha fazer parte da obra de Deus. Se você tem desejo de ser livre no Espírito Santo, se você tem vontade de deixar a escravidão do sistema religioso, venha fazer parte conosco aqui da obra de Deus. Hoje nesse vídeo estaremos aqui explicando qual é a diferença. Vamos explicar 3 pontos aqui de qual é a diferença da obra de Deus para o sistema religioso. Vamos para o primeiro ponto desse vídeo, que nós vamos falar sobre qual é o nome do verdadeiro, do Filho de Deus, né? O nome verdadeiro do Filho de Deus. O nome verdadeiro do Filho de Deus. Nós vamos saber nessa pergunta, vamos estar esclarecendo a todos aqui nesse vídeo. Aonde está escrito isso? Por que a obra de Deus ela segue sempre, nós falamos sempre, todo o trabalho que é feito sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque esse é o verdadeiro nome, é onde está escrito. Vamos estar mostrando aqui nesse slide, nesse vídeo, 1 Coríntios 8, 5 e 6, que diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, é um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por eles. Amém? Então está aí a grande diferença. Obra de Deus, todos os trabalhos, todos os nossos cultos, as nossas reuniões aberta em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. No sistema religioso, nas denominações, na maioria das denominações, você que está entrando pela primeira vez, ou se você já pertence a algum sistema religioso, você pode perceber que eles falam sempre em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. E lá na frente, na maioria dessas igrejas, lá, dessas denominações, tem lá escrito em nome do Senhor Jesus. Então, nas denominações, eles falam em nome de Jesus. Qual Jesus? É o Jesus que escraviza, o Jesus que julga, que exclui, que faz acepção de pessoas. Esse é o Jesus das religiões. Por que o Jesus das religiões ele é assim tão cruel? Nós vamos entender, e você vai entender comigo nesse vídeo, porque existe o Jesus da religião. Então, vou provar para vocês que ele existe justamente por haver a religião em si. Quando há uma denominação, então uma denominação ela não tem como, dificilmente ela vai conseguir seguir verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo e vai conseguir ser livre no Espírito Santo. Eu vou explicar para vocês no final desse vídeo, vocês vão entender a grande diferença da obra de Deus para o sistema religioso, para o sistema de denominações. Vocês vão me entender. Então hoje eu vou trazer nesse vídeo, talvez nunca vocês vão achar na internet, nenhum crítico, ninguém conseguiu até hoje desvendar todo esse enigma, todo esse mistério que que arrodeia dentro das denominações, onde cega, onde escraviza, onde não consegue as pessoas se libertar. Muitas pessoas sofrem, entram em depressão, vira escravo do sistema religioso, o sistema impede
o homem e a mulher de verdadeiramente ter um encontro com Deus, de fazer aquilo que o Espírito Santo lhe guia. Porque na obra de Deus nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós não devemos satisfação a nenhum tipo de homem. Agora, diferente do sistema religioso, que obrigatoriamente as pessoas devem satisfação para seus líderes. Eu vou explicar por que vocês, você meu amigo, minha amiga, ou você meu irmão, minha irmã, que está fazendo parte do sistema religioso, nesse vídeo você vai entender por que você é obrigado a estar debaixo e ser escravo desses líderes religiosos. Amém? Então, sou o irmão Josué Miranda, ancião da obra de Deus. Peço a você que se inscreva em nosso canal, assine o sininho para receber as notificações e deixe o seu like, também os seus comentários se você gostou ou não desse vídeo. Deixe a sua sugestão também para próximos vídeos. Bom, vamos falar agora, eu já falei sobre o verdadeiro nome. Na obra de Deus nós fala ser livre no Espírito Santo. Por quê? O que é ser livre no Espírito Santo? Qual é a diferença? Esse livre no Espírito Santo não existe no sistema de denominação, no sistema religioso. Lá você não é livre no Espírito Santo. Lá você está debaixo de tópicos e debaixo de mandamento desses líderes que definem regra da sua vida, o que você pode, o que você não pode fazer. Você deve favores a esses homens. Amém? Na obra de Deus nós não. Nós seguimos Jesus Cristo e a nossa vida nós devemos a explicação para o Senhor Jesus Cristo e não para nenhum tipo de homem, para nenhum tipo de líder religioso. Bom, ser livre no Espírito Santo é uma pergunta. Assim, o que é? Deixar conduzir-se pelo Espírito Santo, no contexto da carta aos Gálatas, significa ser livre do jugo da lei e realizar a vontade de Deus como fruto da ação do Espírito Santo. Está também lá em Gálatas, vai estar 5, 22 e 23. Trata-se de agir segundo a graça de Deus. Assim, se faço o bem é porque eu sou cheio do Espírito Santo. Amém? E se perdoo é porque sou cheio do Senhor Jesus Cristo. E se amo é porque Cristo vive em mim. Quantas pessoas que fazem o que Deus, que fazem, né? O que Deus quer apenas o quê? Por medo do inferno ou de qualquer outro castigo. Quantas pessoas vão congregar só porque existe o quê? Um tópico de mandamento. Talvez, meu querido irmão e irmã, tenha respondido a essas perguntas, incluindo-se na resposta como um sonoro eu. Amém? Então, isso acontece porque a maioria dos que estão no sistema religioso, eles vão ali por quê? Porque há um tópico naquela igreja que determina que se você não congregar, você não faz parte da comunhão com Cristo. Eles colocam isso na sua cabeça. Então, eles sempre observam, o irmão não está mais congregando, quer dizer, eles já falam, está parado na graça. É assim que eles falam lá no sistema religioso. Então, se você não ir no sistema, já é uma razão pela qual você já começa a ser excluído daquela comunidade, daquele local. Então, você acaba indo por obrigação. Você acaba indo na igreja porque há um mandamento que você deve ir. E que você deve se enquadrar dentro daquela doutrina, dentro desses tópicos que aqueles homens determinam para a vida do homem e da mulher, na qual ele faz parte daquela comunidade. Amém? Na obra de Deus, não. Na obra de Deus, eu não preciso estar atrelado a um sistema religioso. Por quê? Eu tenho Cristo na minha vida, no meu coração, e eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou a obra de Deus, sou a casa de Deus, né? A obra de Deus somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, a obra de Deus não é a parede de templos, já como é pregado no sistema religioso. Eles falam o quê? Eles fazem uma analogia daquele templo com a casa de Deus. Então, a casa de Deus somos nós, nosso coração, né? Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos a casa
de Deus. Então eu posso servir a Deus aonde eu estiver. Cumprindo a palavra de Deus, fala assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos, meu nome, ali estarei. O Senhor Jesus Cristo fala. Então, onde estiver 2 ou 3 reunidos, está a obra de Deus. Ali é a obra de Deus, ali está sendo realizado um culto da obra de Deus. Amém? Em qualquer lugar que seja na sua casa, onde você estiver, 2 ou 3 reunidos, falando em nome do Senhor Jesus Cristo, falando de Deus, você já estará louvando e cultuando a Deus. Então, essa é a diferença da obra de Deus. Ah, mas como é que o homem vai ser modificado? Não. Quem modifica o homem e a mulher é o Espírito Santo. Na obra de Deus, a mudança ela é de dentro para fora. Então, eu digo assim, Deus quer somente o coração. Na obra de Deus, a gente falamos isso daí. Por quê? Quando você entrega o seu coração, você já está entregando a sua vida a Deus, permitindo que Ele, através do Espírito Santo, trabalhe em você da maneira que Ele quiser trabalhar. Então, o Espírito Santo que vai ser o teu acusador no tempo certo. Ele vai dizer para você, ele vai te acusar se algo que você faz é agradável ou não aos olhos de Deus. Você não precisa. Já diferente do sistema religioso, que eles vão impor isso para você. Aí a mudança é aquela mudança de fora para dentro. Então ele começa uma embalagem bonita, por fora, mas dentro vazia. Por quê? Talvez o Espírito Santo nunca chegou ainda dentro do coração. Então as pessoas não mudaram porque Deus realmente mudou. Elas mudam talvez o seu comportamento superficial para ser bem visto naquela comunidade, para aqueles líderes religiosos como um santo e uma santa de Deus. Viu a diferença? Santo é Deus. Vamos para os próximos slides, nós vamos entender aqui agora. Já falei sobre o nome, que nós falamos em nome do Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Sobre ser livre, a diferença em ser livre no Espírito Santo. E agora vamos falar sobre CNPJ. A obra de Deus possui CNPJ? Pode ver aquela pergunta. Não possui. Então vou explicar por que a obra de Deus, nós chegamos no consenso entre os irmãos que faz parte da obra de Deus. Quero citar também nesse vídeo o irmão Francisco, lá do Ceará, que faz parte da obra de Deus, em não ter CNPJ. Então vocês vão entender nesse vídeo por que a obra de Deus não terá CNPJ. Amém? Então vamos entender o que é o CNPJ. É a classificação de atividade nacional, classificação nacional de atividade econômica, é uma pessoa jurídica. Então a igreja, como todos nós temos um CPF, que é uma certidão de pessoa física, somos uma pessoa física. A igreja, quando é criada ali uma denominação, é colocada uma placa, é criado um CNPJ, então ali cria-se uma pessoa jurídica, correto? A igreja são consideradas entidades de terceiro setor dentro da lei. Por conta disso, devem seguir procedimentos diferentes de empresas comerciais. Desta forma, não elaboram um contrato, eles não têm um contrato social, mas sim o estatuto social que deverá ser registrado em cartório civil junto com a ata de fundação e ali também instituído o quê? Os seus presidentes. Então ela não tem o contrato social, mas tem o estatuto. Esses estatutos de cada religião são os seus tópicos. Eles criam ali os estatutos dizendo a nossa igreja, eles vão definir dentro do estatuto todas as regras daquela igreja. Então quando você vai para um sistema de denominação, existe ali uma lista do estatuto daquelas regras que você deve seguir. Por exemplo, eles estipulam que naquela igreja as mulheres não podem cortar cabelo. Então, se você está no sistema religioso, você terá que seguir o quê? O seu líder religioso. Não poderá cortar cabelo, porque está dentro do estatuto. As mulheres não podem usar calça comprida. Está dentro do estatuto. Quem tiver no sistema religioso é obrigado a acatar o que ali está escrito. Por quê? Porque é criado aquele estatuto, aquele padrão daquela igreja. Outras igrejas permitem que a mulher use a calça. Está lá no seu estatuto. Lá é permitido. Então você deve sempre atentar o quê? Quando for para um sistema, para uma igreja, ler o estatuto de cada igreja. Então, isso não é o padrão de Jesus Cristo, é o padrão do CNPJ. Tá?
Então, quando você está numa igreja, aquela igreja, os santos têm que andar assim, etc, etc. Não, não tem nada disso na Bíblia. Né? Eles estão seguindo ali o estatuto que o homem ali determinou, certo? Eles não deixam que o Espírito Santo trabalhe na vida das pessoas, né? Como falar, o homem tem que ser, o homem não pode ser barbudo, tem que estar barbeado para estar naquela denominação, para fazer parte daquele sistema. Realmente está ali no estatuto deles, não está na Bíblia, né? Portanto, eu sou capaz de dizer aqui, né, eu queria que alguém me dissesse para mim, se falasse aqui, né, se o Senhor Jesus Cristo se ele barbeava ou se ele era barbudo, né? Bem provável que ele era barbudo, né? Porque naquela época provavelmente nem gilete, né, nem aparelho de barbear provavelmente não existiria. Então, provavelmente ele não se barbeava. E se Deus fez, nós falamos isso. Engraçado que muitas igrejas falam assim, mas tem que seguir a natureza que Deus criou. Deus não criou o homem barbudo. Então, se for seguir a natureza do homem, né? O homem, né, o mais certo é ele ser barbudo, né? Mas isso é o sistema. O sistema institui isso daí, né? Que você deve seguir aquele estatuto. Então, essa é a diferença, né, de ter CNPJ ou não CNPJ. Né? Quando que cria um CNPJ, é criado um estatuto, um líder religioso, e sim, aí as pessoas são obrigadas a acatar todos aqueles tópicos, todo aquele estatuto que ali é instituído para que aquelas pessoas sigam aquilo ali. Tá? Então essa é a diferença da obra de Deus para o sistema religioso. Não temos CNPJs, nós falamos, somos livres no Espírito Santo, né? Falei aqui nesse tópico, o que é ser livre no Espírito Santo? Essa é a grande diferença. E o nome do verdadeiro Deus, do Filho de Deus, que se chama Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então esse é o pequeno vídeo, essa pequena explicação. Peço mais uma vez que você, meu irmão, minha irmã, se inscreva aqui em nosso canal, que você também venha fazer parte da obra de Deus. Quero reunir um grupo de pessoas, né, aí na sua cidade, no seu estado, no seu país. Você quer ser livre sem fazer parte de nenhum sistema religioso? Entre em contato conosco, venha fazer parte do nosso grupo, venha se juntar conosco nessa liberdade de você fazer aquilo que Deus te guiar através do seu Santo Espírito. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.